Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Olá! Hoje no Saúde em Pauta vamos tratar de um tema muito gostoso e leve que nos ajuda a trazer qualidade de vida, a terapia floral. A terapia floral ela ajuda a harmonizar aí, nos equilibrar emocionalmente, ajudar em alguns aspectos da personalidade. É uma terapia leve e natural. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma especialista, uma convidada, que é Eunice da Rocha Fabre. Ela que é farmacêutica e especialista em farmácia clínica e terapia floral. Muito bem-vinda, Eunice, ao nosso programa. Obrigada pela sua participação. Olá a todos, muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece, viu, Eunice? Para a gente começar aí, muita gente fala de floral, né? Mas a gente às vezes embarca no floral e na verdade não sabe muito o que é, de onde veio, quais são os fundamentos. Então, o que é a teoria de floral, a terapia de floral e como que ela surgiu? O nome já fala, né? Então, ele vem de flores, tá? São essências que são retiradas das flores, são tinturas, que dessas tinturas nós vamos produzir os medicamentos. O floral de Bach, principalmente, é o primeiro floral a ser descoberto, foi descoberto por um médico, foi estudado por um médico, desenvolvido essa terapia por um médico, o Dr. Eduardo Bach, na Inglaterra, lá nos anos 30 até 34, 35, 1935, né, nessa faixa dos anos 30. Era o doutor Eduardo, doutor Bach, né, todo mundo conhece pelo doutor Bach, ele era um médico e o que ele percebia? Ele percebia que tratava-se as pessoas com o que tinha na época, só que as pessoas mantinham, umas saravam rapidamente, outras nem tanto, outras se curavam da doença e permaneciam doentes ainda. Ah, por quê? Porque a emoção dessa pessoa ela estava fragilizada, né? Ela tinha cada pessoa, cada um de nós manifesta uma saúde mental, emocional diferente. E aquelas que têm uma condição de se resolver, de tratar as coisas de uma mais leve, ou resolver as situações do dia a dia, elas se curam com mais facilidade. E ele percebeu isso lá atrás, tá? Há quase 100 anos atrás. Então, ele era médico, tinha algumas especialidades, depois ele se formou também, ele foi estudar homeopatia, então isso deu um braço para que ele pudesse perceber também, não só do lado do medicamento alopático, que eram as substâncias químicas, né, os antibióticos já se usavam naquela época, mas ele foi conhecer também ele foi buscar algo diferente, através da homeopatia, que tinha conhecido a teoria de Hahnemann também, que trabalha essa questão do equilíbrio do indivíduo, trata o indivíduo como um todo. Ele se isolou, ele pediu licença para a comunidade médica da época, vou me isolar, porque eu preciso saber o que tem ainda a ser descoberto para tratar as pessoas, para tratar o equilíbrio, para as pessoas se curarem realmente. E foi onde ele se isolou nessa época e foi estudar as flores medicinais, as flores. Ele percebia que e se a gente ver também, a gente não fala assim, ó, às vezes as pessoas falam assim, eu vou colocar um galinho sei lá, de uma arruda, porque a pessoa tal vem na minha casa. A gente não faz isso, né? Não faz, né? Nem podemos falar, né? Mas tem essa crença e realmente tem foi buscar o fundamento disso. E ele percebeu que as flores podem nos trazer podiam trazer lá naquele passado, nos trazer vibrações, e nós podíamos vibrar na mesma vibração daquela essência da flor. Tá? E isso surgiu a terapia floral, tá? As manifestações que as flores também se manifestam, colocado para o lado humano, para o lado vivo, na verdade, porque não é só humano, os pets também usam, né? As flores também podem usar florais, tá? Então foi aí que surgiu a terapia floral. Logo ele faleceu, 2 anos depois. Ele tem uma fala dele que ele já tinha feito tudo pela humanidade. E ele foi embora muito jovem, inclusive. Então, surgiu a terapia floral aí. E depois disso vieram inúmeras terapias também, tá? Outras terapias florais, não só as inglesas, como são as florais de Bach.
E como que ela funciona, Eunice? Tem vários tipos de flores, né? Como você colocou, tem estudo científico aí, tem a contribuição valiosa aí do Dr. Bach, né? E como que funciona para fazer esse tratamento com os florais? Como escolher o certo tipo? Como que é isso? Isso é muito interessante, porque ele deixou um legado assim: cura-te a ti mesmo. Tá? Então, os florais é a única terapia que é reconhecida que nós podemos fazer a automedicação, contrário a todos os outros medicamentos, que você tem que ter um prescritor, né? Quando você se conhece, ou você se permite saber quais são o que você está sentindo, você consegue identificar realmente aquilo que você está sentindo, e você tem um conhecimento das essências florais, você pode realmente se automedicar. Tá? Por isso que é tão importante o terapeuta floral, porque a pessoa que estuda, tá? Que estuda cada essência, que estuda as essências no conjunto, porque às vezes você fala assim, eu vou dar um mímulos para medo, tá certo? Porque são, eu vou me atentar aqui aos florais de Bach, certo? Que são os primeiros florais a serem descobertos, porque tem um monte de outros florais, tem florais mineiros, são brasileiros aqui, tem florais do Alasca, tem florais californianos, australianos, enfim, tem florais do mundo inteiro, porque flores tem no mundo inteiro e tem estudiosos no mundo inteiro. E cada flor, ela tem uma vibração, né? Então, se percebeu assim, que cada essência tem uma situação, e ela pode resolver uma situação emocional dentro da gente. Então, quando você está com um terapeuta floral, ele consegue identificar, isso também é uma sensibilidade, que às vezes nem sempre a gente consegue também, porque é vibração, tá certo? Entender a situação emocional daquele indivíduo, aí fazer a prescrição. Então, tem dentro das essências florais de Bach, são 38 essências, então são 36 flores, e uma água, uma rocha, né, também tem, e que tem água cristalina também, e que é uma essência floral, e tem um rescue, que é um composto de 5 flores, que é o emergencial, né, que é rescue, socorro, é aquele composto que você precisa ter sempre para qualquer emergência, né? Mas dependendo do sintoma, dos sinais, da manifestação emocional que a pessoa desenvolve, apresenta, ou ela está sofrendo por aquilo, tá certo? A gente escolhe, uma essência adequada. É uma flor adequada. Então tem que o importante é passar aí por esse terapeuta, né, que já tem essa percepção, para poder aí fazer a fórmula certa, né? Eu tenho pacientes que chegam e falam assim, já escolhi esses meus florais, tá? Perfeito. Mas é interessante quando a pessoa consegue identificar. Então, eu sempre aceito o que ele colocou ali, porque o que ele leu, por exemplo, que os florais de Bach tem muitas indicações, então tem folders, folhetinhos que têm as indicações de cada essência, né? E a pessoa lê aquilo, ela se identifica. Então, quando você está se identificando com aquela indicação primária ali, então você já conseguiu saber dentro de si que aquela flor vai ser boa para você. Então, eu sempre obedeço. Raramente eu mudo uma prescrição do próprio indivíduo. Por quê? Porque ele escolheu, ele sentiu a necessidade daquela essência. Depois, futuramente, a gente pode fazer alguns ajustes, certo? No acompanhamento desse paciente. Mas o floral é muito daquilo da gente estar sentindo também. Tá bom, Eunice, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre essa terapia fantástica que é a terapia floral. Até já! Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim! Estamos
de volta com Saúde em Pauta, conversando com Eunice da Rocha Fabre, ela que é terapeuta floral, e o tema de hoje tá delicioso, tá leve, tá voltado para você que gosta de se cuidar, de se observar, porque dizem, né, que a gente já olhar pra gente e se perceber já é meio caminho andado, né? E aí a gente tem que buscar aí alternativas pra gente estar melhorando sempre e estar cuidando da gente. Tem coisa que só a gente faz pela gente, não é mesmo? Então a Eunice está contando pra gente sobre a terapia floral, da onde surgiu tudo isso, né? Pra que ela serve? E agora a minha pergunta é, Eunice, tem idade mínima? Tem alguma contraindicação a terapia floral? Não, não tem contraindicação, ele pode ser indicado, pode ser tomado em qualquer circunstância e também com outros medicamentos. É uma dúvida muito que as pessoas têm: mas estou tomando tal medicamento, posso tomar? Pode tomar. O medicamento floral, remédio floral, na verdade, que é assim o nome que a gente dá, tá? Remédio, porque remédio cura, tá? Então, ele é feito numa solução de brand, que é uma solução alcoólica, a 30%, e então tem um gostinho de álcool na formulação. Por quê? Porque é usado para conservação, tá? A pessoa às vezes sente um pouquinho do gosto do álcool, não quer sentir, põe num pouquinho de água e pode tomar, certo? Então, qualquer pessoa pode tomar, qualquer idade, grávidas pode tomar, tem estudos científicos com grávidas, tomando rescue, tomando outros tipos de florais, não tem problema. Pode bebês, eu sempre falo assim, bebês acabou de cortar o cordão umbilical, deveria dar pelo menos um rescue, umas 2 gotinhas de rescue, que é o primeiro grande trauma de separação que a gente tem quando nasce. Então, dá uma gotinha de rescue ali, já é muito bom para a compreensão emocional daquele ser que está chegando, tá? Então, qualquer idade pode tomar, mesmo a pessoa que está no leito de morte, tá? Um monte de medicamentos pode sim dar gotinhas de florais, não interfere. Aquilo vai dar equilíbrio, harmonização, tá? E para as crianças essa solução é diferente, Eunice? Não é essa. Às vezes, até outros prescritores às vezes pedem, me dá uma solução a 10%, ou tem pessoas que preferem somente na água, só que aí são validades diferentes, tá? Por exemplo, se for na água, é 24 horas de validade. Certo? Então, o álcool está para conservação, para a gente dar um período que pode ser tomado, garantindo que não tenha uma contaminação daquele líquido. É por essa necessidade, tá? Mas qualquer idade e pode ser da mesma maneira, tanto para adulto quanto criança. Só na área veterinária que a gente tem um veículo específico por conta que animal não pode ter álcool, certo? Então, na área veterinária, nós temos um veículo específico. É isso que eu ia te perguntar, gente, que interessante. Então quer dizer que animalzinho também, nosso animalzinho tá lá agitado, tá com um comportamento diferente. A gente pode fazer aí uma consulta de terapia de floral e também aplicar esse floral no dia a dia dele? Pode sim, e deve, porque é um ser vivo. E os animais, eles manifestam reações emocionais, tá? Eu falo sempre, principalmente, o animal, o pet, né? Ele é igual a gente. Se a gente sofre, ele sofre junto, né? Se ele perde um ente querido, ele sofre por aquilo, tá? Se chega um irmãozinho em casa, ele sofre até se adaptar. Ou se chega um outro animal, um outro pet, ele sente ciúmes, assim por diante. Então, tem que tratar também, certo? Os animais que tem as épocas de final de ano, de festas, que tem fogos, a gente usa muito florais para essa situação também. Então, às vezes o animal, como nós, ele dá, né? Faz o uso do medicamento, porque ele não toma, né? Dá oferecido a ele, né? Ele usa o medicamento alopático e ele não melhora. Então, entra-se com floral para restabelecer a parte de energia dele, o equilíbrio emocional, aí fica tudo bem, certo? Mas pode sim e deve. Inclusive plantas, tá? Às vezes as pessoas se falam assim, mas plantas usam florais? Sim, pode usar florais, borrifar florais nas plantas, principalmente quando você muda uma planta de um vaso para o outro, muda a planta de lugar, tem plantas que não vão naquele ambiente, certo? Você mudou, puxa, estava tão bonita nesse local, mudei para a sala e ficou feia, né? Morreu a planta. Rega, tem algumas essências florais que são específicas para essa finalidade. Rega, joga, né? Borrifa nas folhas, tem muito bom resultado também. Elas também têm energia.
Nossa, gente, que interessante, né? Essa possibilidade da gente poder agir, né? Até na plantinha, né? Fantástico mesmo. E eu acho assim, Eunice, o tratamento com o floral, ele não tem um tempo certo, né? Pelo que você está me colocando. Se eu posso fazer por anos. Não tem, Carol, um tempo assim determinado, certo? Acontecem umas coisas muito interessantes, porque às vezes você faz o atendimento da pessoa, você faz uma prescrição, a pessoa começa a tomar, não volta no retorno, você não consegue mais, a pessoa esquece de você, não vem no retorno, certo? Aí aparece daí 2, 3 anos. Eu falei, nossa, você não veio no retorno? Ah, era para vir? Ah, eu melhorei tanto, sabe? Eu não senti mais aquilo. Então, isso é muito comum acontecer. Tá? Mas tem também aqueles indivíduos que precisam de um acompanhamento mês a mês, fazendo os ajustes nos florais, certo? Usar 2, 3 meses a mesma combinação, a mesma composição de florais, ou que seja um individual, por um tempo determinado. Aí eu sempre falo aqui para os meus pacientes, o floral não pode, eu não gostaria, nem deve ser uma bengala, uma coisa que você não consiga ficar sem. Tá? Embora a gente tenha pacientes assim, tem pessoas que não conseguem, sente um bem-estar tão grande com o floral que gosta sempre de tê-lo por perto, né? Sempre tomando. Mas então, mas tem tempo, sim. Eu acho que assim, alguns meses, 2, 3, 4 meses, até você corrigir aquela energia da pessoa, fazer aquele equilíbrio emocional voltar e a pessoa seguir a vida, porque coisas boas, ruins, difíceis, que a gente tem que resolver no dia a dia, todo mundo tem, faz parte, faz parte. E não existe um floral que você fala assim, ó, isso aqui resolve tudo. Não existe, como nada, como nenhum tipo de medicamento ou remédio. Então, ele serve para corrigir algumas energias, canalizar algumas energias boas novamente e fazer que a vida flua, certo? Então, tem pessoas que 2, 3 meses, tem outros que vão 6, 7 meses, tá? E tem aqueles que se sentem bem em 2, 3 semanas, e ó, tá bem, vou voltar daqui 5 anos, quando eu começar a ficar desequilibrada de novo. Então, isso acontece, mas tem um período que é muito, tem que seguir, tá? E outras acham que não está fazendo efeito, porque ainda não tem esse equilíbrio, não se restabeleceu ainda, e abandonam. Eu acho uma pena, até porque poderia ter um resultado muito melhor na frente. E são gotinhas, né? Eu já vi eu uso floral, inclusive. Gotinhas sublinguais. Eu estou falando todo dessa questão de um atendimento terapêutico floral, para instruir a pessoa qual floral melhor para ser usado, mas existe também um monte de outros florais já prontos no mercado, viu? Tanto é que eu tenho aqui na empresa, na farmácia também, alguns florais que são prontos já. É uma composição, é floral para o medo, floral para a ansiedade, é floral para diversas situações, tá? São frascos já prontos que a pessoa já compra para aquela finalidade, porque tem pessoas que não querem se abrir, certo? Ou não querem esperar por um atendimento, certo? Então ele vem e já compra aquele lá. E esse tem muito, muito, muito bom resultado também. Porque ele vai corrigindo um sintoma, sabe? Uma queixa, né? Um sofrimento da pessoa. Então, restabelece a energia vital para a pessoa, já vai corrigindo, já vai equilibrando tudo e a vida que segue. E existe algum floral assim para manter o nosso equilíbrio ou para prevenir alguns sintomas indesejáveis? Por exemplo, sou uma pessoa ansiosa, aí tomei o floral, né? Lógico que né, a gente acaba aí acoplando na nossa vida, vou melhorar nos meus exercícios, porque abaixou a ansiedade, vou melhorar na minha alimentação, vou tentar me equilibrar. Existe algum floral para manter esse bom estado? As pessoas podem usar o Rescue, que é um floral bem interessante, embora ele seja de emergência, mas muitas pessoas usam para ter assim, vou tomar um Rescue para me manter equilibrada no dia a dia. Isso é muito usado o Rescue, mas também tem os florais que a gente fala que é o floral da pessoa, tá certo? Então, por exemplo, eu converso com você, eu vejo a sua característica, o seu jeito, combina com esse floral. Quando você passa a tomá-lo, o que acontece? Ele te equilibra de uma maneira que você se sente leve, se sente bem, certo? Você continua. Então, aquele floral a gente considera como sendo o seu da sua vida. Tá? Então, é difícil descobrir? É difícil, não é assim, é esse o seu. Tá? Não, então, às vezes tem pessoas que tomam vários
para descobrir o seu floral de equilíbrio. Mas tem sim. Mas se você não tem tempo, você não quer passar por uma ou consulta ou acompanhamento terapêutico floral, faz o quê? Tome um Rescue. O Rescue ele já dá esse equilíbrio geral na pessoa e pode ser tomado sempre. É o único floral que pode ser na bolsa para tomar em qualquer situação. Ai, que joia, Eunice. Obrigada, viu, aí pela riqueza de informações, por esse bate-papo leve, gostoso, para trazer aí cada vez mais qualidade de vida para as pessoas, uma vida mais leve, né? Mais equilibrada, livre, né? Obrigada, viu? Floral é isso, é leve, tá? Tantas coisas acontecendo, tome floral que você vai ver que a tua vida vai fluir mais facilmente. A gente vai compreender mais a vida e ter uma vida mais leve, mais gostosa. Floral é tudo de bom. Eu amo, faz quase 30 anos que eu estudo florais, então é algo que faz parte do nosso dia a dia, do meu dia a dia particularmente, tá bom? Tá certo. Obrigada, viu, Eunice, por compartilhar um pouquinho aí da sua experiência e conhecimento com a gente, viu? Obrigada mesmo. Um beijo a todos. E você que está acompanhando aqui o Saúde em Pauta, perdeu algum conteúdo? Acesse aí o QR Code que está na tela, escaneia ele que você segue aí nas nossas redes sociais e pode ter acesso a todos os nossos conteúdos. Lembrando que o Saúde em Pauta, todo dia ao meio-dia, tem para você, sempre com tema inédito, na terça-feira ao meio-dia também. Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima. Tchau!